Oi pessoal, hoje nesse vídeo você vai entender tudo sobre como está funcionando o visto de estudante para a Austrália em 2026. Estou recebendo perguntas todos os dias dos meus seguidores pelo WhatsApp, pelo canal do YouTube, pelo Instagram. Vou tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Então fica aqui e vamos pro vídeo. Bora agora, mundo afora. Então vamos lá, gente. Antes de começar o vídeo, primeiro eu quero convidar vocês a se inscreverem nesse canal, deixar um comentário sobre qualquer pergunta que vocês tiverem em relação ao conteúdo de hoje, compartilhar com seus amigos que têm interesse em ir para a Austrália e me seguir na plataforma vizinha que está aqui no ID. Primeiro, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu pesquisei no YouTube inteiro e não consegui encontrar nenhum lugar tão detalhado sobre como funciona o processo de visto de estudante para a Austrália. E aqui nesse vídeo eu vou colocar isso para vocês, tá bom? Mas antes de entrar nisso, a gente precisa primeiro decidir qual a cidade que vocês querem ir. Eu quero colocar um mapa da Austrália aqui para vocês, dividir com vocês um fato que é muito interessante, o quanto isso pode ser um decisor para você em relação a decidir ir para a Austrália. Aqui está um mapa da Austrália e se você consegue enxergar, a Austrália é o 6º maior país do mundo em território. O que está em quinto é o Brasil. Então é um território gigante. E em números, em população, a Austrália tem praticamente a mesma população que tem o estado de São Paulo. Ou seja, tem muito espaço pela Austrália. E a Austrália tem seus principais estados, que é o estado de New South Wales, que é onde tem Sydney. Esse estado é onde o pessoal vai em massa, porque é onde é mais fácil de arrumar emprego, é onde tem bastante demanda e tem um clima bem interessante. É um clima que faz frio também, mas também faz muito calor. Ele é um clima bem semelhante, é uma mistura meio que de São Paulo com o Rio Grande do Sul. Tem o estado também de Queensland, que é o estado que a gente pode dizer que é como se fosse o Nordeste lá da Austrália. É um estado mais quente ainda do que New South Wales. E lá, nesse estado, você encontra a cidade de Gold Coast, de Brisbane e de Cairns e Sunshine Coast, que é um lugarzinho menor, mas só que tá aumentando bastante a demanda. Então tem muitas pessoas indo para lá e tem escolas também. Mas a demanda maior dentro do estado de Queensland geralmente é Brisbane e Gold Coast. Mais para cima tem o Northern Territory, aonde tem Darwin. Darwin é a cidade mais quente que tem na Austrália. Ela fica lá no norte e lá é extremamente quente. É um quente tipo o nosso norte do Brasil mesmo. Então é muito quente por lá e o pessoal, inclusive, foge de lá quando quer ficar um pouquinho mais fresco, então eles viajam para Nova Zelândia ou vão para algum outro lugar, principalmente na época do verão lá da Austrália. Tem um outro estado também que é o estado de Victoria. Victoria é onde fica Melbourne. Melbourne já é uma região que fica mais para baixo assim, já é um pouquinho mais fria. É uma região mais fria, mas Melbourne é uma das principais, é a segunda principal cidade. Na verdade, ela alterna várias vezes com Sydney por ser a principal cidade. Mas lá é onde acontecem os principais eventos de Fórmula 1, do Australia Open, como outras coisas. Então é uma cidade cultural. Mas só que o estilo de praia mais praiana, assim, já é mais a cara de Sydney, que é onde você encontra as principais praias, como Bondi Beach, Manly Beach, a Coastal Walk. Quem gosta de praia, Sydney. Quem gosta mais de uma cena mais cultural, mais urbana, mais arte, mais eventos, Melbourne. E Melbourne é mais fria do que Sydney. Mas também não é um frio igual é aqui na Europa, neve todos os dias, é um frio mais tranquilinho. Tem também a Tasmânia, que é um lugar que poucos brasileiros vão, né? É o lugar mais frio, da região mais fria da Austrália, que ela fica um pouco desconectada, é uma ilha assim, desconectada com a ilha principal, com a grande, que fica mais para baixo e fica bem lá no sul, na linha assim, próxima da Nova Zelândia. E tem também o South Australia, que é onde fica Adelaide, que é um destino que está crescendo mais, até por questões migratórias, né? Muitos estudantes estão escolhendo essa cidade. Está crescendo, está tendo bastante investimento do governo australiano em relação a isso. Então é um destino interessante. E tem a Western Australia, que é onde fica a cidade mais distante da Austrália, Perth, que também é uma cidade interessante. É a cidade que tem 300 dias de sol todos os anos. É uma cidade que está crescendo,
É uma cidade muito rica em minérios, empresas de mineração, e tem muitas escolas por lá também. E ela te dá uma trajetória interessante para quem tá querendo construir uma trajetória de lá pela Austrália de sucesso. Então, assim, no geral, essas são as cidades. Eu posso sim colocar um vídeo para vocês falando mais detalhado sobre a cidade, mostrando também alguns vídeos meus viajando por lá, porque eu já viajei bastante pela Austrália. Eu tô colocando também um link aqui, caso você tenha interesse de ter uma informação mais explicativa, tem um link aqui embaixo que mostra sobre as cidades da Austrália, caso você tenha interesse, tá bem? Após você entender como que são os países, aonde fica logisticamente, qual o local, se é frio, se é calor, qual é o custo de vida, qual é a qualidade de vida, a qualidade das instituições, tem que colocar na balança qual é o custo de vida. Tá bom, Sydney é a principal cidade, é onde eu arrumo bastante trabalho de um dia para o outro, porém é onde vai ter um custo de vida mais alto. Será que faz sentido? Eu conheço muita gente que tá lá construindo a vida, conseguiu migrar, conseguiu residência, conseguiu juntar dinheiro, morando a vida inteira em Sydney. Como eu também conheço gente que não conseguiu encontrar um caminho de sucesso em Sydney e acabou se mudando para Sunshine Coast ou Adelaide, né, que são outros destinos que facilitam um pouco a imigração. Então, assim, isso vai de perfil para perfil. Então, isso é muito importante você colocar na balança antes de tomar qualquer decisão, porque eu já conheci muitas pessoas que foram para a Austrália, chegaram lá e se arrependeram e depois acabaram se mudando para uma outra cidade por lá e aí se acharam, sabe? Então, coloca na balança, não vai só na onda dos outros, entende um pouco o seu perfil e vê se isso se enquadra e faz sentido financeiramente, se faz sentido em relação à qualidade de vida. A partir do momento que você decide o destino, aí você tem que decidir o que você vai fazer, o que você vai estudar, é o seu curso, certo? Então, quais cursos que você pode fazer por lá? Você pode estudar inglês, você pode estudar VET, que é curso vocacional, você pode estudar Higher Education, que é ensino superior. O Higher Education, ele tem vários níveis de Higher Education. Então, ele tem o Bachelor, que é o bacharel, Postgraduate, tem o Undergraduate, tem Master. Então, tem vários níveis que você pode fazer dentro do Higher Education. Tem vários níveis que você pode fazer dentro dos cursos vocacionais, que é o VET. O VET tem o certificado 1, 2, 3, 4, diploma, Advanced Diploma. E o inglês, tem vários tipos de inglês. Existe o General English, que é o padrão, que é o inglês geral, mas também você pode fazer um curso de proficiência para o IELTS. O IELTS é o quê? É uma proficiência que você pode fazer, que muitas pessoas acabam fazendo lá na Austrália, para conseguir entrar num VET ou entrar numa outra instituição, porque isso é um pré-requisito, tá bem? Então vamos lá, eu estou no Brasil e quero ir para a Austrália, o que eu faço? Você precisa achar uma instituição. Aí o que você pensa? Qual que é o meu cenário? Eu falo inglês? Não. Então você tem que ir para estudar inglês. Não tem outro caminho para você fazer, você tem que estudar inglês, porque você não vai conseguir ir pro VET direto, por mais que o VET seja mais barato e você consiga mais tempo, seja um pouquinho mais flexível. Não existe a possibilidade nos dias de hoje. Antigamente até dava para dar um jeitinho, você fazia um placement test direto com a escola, mas se a imigração solicita sua proficiência, você tem que provar nos dias de hoje. Antigamente não tem mais como fazer esse movimento. Se você não fala inglês realmente e não consegue atingir o nível numa proficiência do IELTS ou TOEFL ou Cambridge ou PTE, qualquer desses aí que são aceitos pela imigração da Austrália, não adianta ir para a Austrália para fazer o VET. Você tem que ir para fazer inglês. Aí, perfeito. Vitor, mas para eu ir para a Austrália para fazer inglês, como que eu faço? Você precisa se matricular pelo menos 16 semanas. Antigamente, a galera se renovava para 14 semanas, mas eu não estou aconselhando mais isso porque a imigração está mais rigorosa. Está havendo um controle muito forte da imigração. Então, 16 semanas e aí já te dá um mês de férias. Esse é o prazo mínimo. O padrão são 24 semanas, que são 6 meses e mais um de férias. Mas tem muita gente renovando agora para 36 semanas ou até 48 semanas, ou 36 semanas com 2 breaks no meio, que aumenta mais o tempo de visto. Porque o que acontece? A imigração agora, há uns 2 anos atrás, a imigração cobrava em torno de $670, que já era um valor alto, só para aplicar o visto. Hoje, a imigração está cobrando $2.000, fora a porcentagem do cartão, né? Que quando você coloca lá o cartão, sobe para uns 2.050. Isso daí é só para você aplicar o visto, tá bem? Então tem que colocar isso na balança de vocês quando vocês forem aplicar. Então vamos lá. Você pode se matricular para inglês, mínimo 16 semanas, até 48 semanas, que é um ano, tá? De curso. Se você se matricula para mais de 10 meses estudando consecutivamente, você ganha 2 meses de férias no final. Se você estuda menos do que isso, você ganha
um mês de férias no final. Então é assim que funciona para estudar o inglês. Vitor, e eu tenho inglês, eu quero estudar lá, tem algum caminho? Tem. Se você tem uma proficiência ou já estudou em algum país no exterior um curso profissionalizante ou um bachelor, já comprove de alguma forma que tem um nível de inglês, você pode sim se matricular para o VET, tá? Que o VET é sim mais barato, ele flexibiliza pagamento, você consegue pagar metade do curso ou um ano do curso, caso você pegue um curso de 3 anos ou 2 anos, e você já garante um visto por mais tempo e se qualifica, porque o curso profissionalizante lá na Austrália, ele abre portas, além de você ganhar pontos por estar se graduando, se qualificando lá na Austrália, você também abre portas dependendo de qual o curso que você faz, porque existem cursos que eles te dão caminhos para uma possível contratação de uma empresa ou uma possível imigração, que tudo está meio que vinculado. Existem milhares de caminhos que você pode fazer por lá, seja de forma regional, seja de forma profissionalizante, através de contratação de empresa, ou apenas por pontos do estado que você está morando. Então assim, tem vários caminhos que você pode fazer por lá. O que é importante considerar quando você está escolhendo o curso? O nível da escola, existe uma fórmula que você pode fazer, que na verdade não é todo mundo que tem acesso. Então eu, por exemplo, eu tenho o Peer Qualified Agent, eu tenho acesso à imigração. Então eu consigo checar qual é o nível da escola. Eles não mostram claramente se a escola é level 1, level 2 ou level 3. O melhor é sempre o level 1, mas eles não mostram claramente. O que eles mostram é um cruzamento entre o passaporte, a nacionalidade da pessoa, o passaporte da pessoa, mais a escola. E se eles pedem a comprovação financeira, isso significa que o nível da escola ou é 2 ou é 3. Se eles não pedem, ou é 1 ou é 2. O passaporte brasileiro hoje é level 2 e assim, o Brasil já foi level 1, tá? Ele caiu novamente para level 2 recentemente e assim vai indo. Então por isso que está havendo bastante negativa, mas existem muitas pessoas indo. Eu mesmo já apliquei vários recentemente para ir para a Austrália que foram aprovados. Não é uma coisa que está impossível, mas as instituições estão mais rigorosas para te matricular, porque o que acontece? Se o seu visto é negado, a instituição perde pontos com a imigração e ela pode cair de nível. Então, a imigração a escola não quer cair de nível, porque quanto maior o nível, mais matrículas eles vão receber e mais tempo eles vão estar no mercado e eles vão sobreviver, certo? Então, é esse o cenário que vocês precisam entender em relação a isso. Agora vamos falar de documentos que fazem parte do processo. Ô, Vitor, já decidi a cidade, já decidi o curso que eu quero fazer. Agora, como que eu faço o processo do visto, tá? Primeira coisa que é muito importante saber. O visto para a Austrália, ele é aplicado online, ele é aplicado remotamente. Qualquer país que você tiver, você pode aplicar o seu visto. Você não consegue entrar na Austrália sem um visto. E o visto de estudante, você tem que aplicar com 3 meses de antecedência da data de início do curso. E você não consegue aplicar o visto sem ter a escola quitada ou pelo menos o COI dela, com uma parte que paga dela. Que no caso do inglês tem que estar quitado. No caso do VET, às vezes eles deixam você pagar a metade ou o ano e já emite o COI, que é o Confirmation of Enrollment, que é a comprovação da sua matrícula. Ou seja, o seu COI, quando você se matricula na escola, manda seu passaporte, faz a matrícula, faz o pagamento, eles vão emitir esse documento que é vinculado à imigração com um código. Então a gente vai colocar esse código e eles já vão saber quando que você começa o curso e quando que você termina. Esse é o cálculo, o COI é o coração do seu processo. Depois que você pega o COI, qual que é o outro documento que você precisa também para anexar na aplicação do seu visto? Você precisa do seu OSHC, que é o seu seguro saúde obrigatório para a Austrália, que ele tem que ser calculado a partir da data que você chega até o último dia do seu visto. E a data que você chega não é a data de início do curso. Geralmente é 1 semana, 2 semanas antes da data de início do curso. Então o OSHC ele é calculado dessa forma. E aí vai ter um outro valor, você precisa emitir, aí tem várias empresas que emitem esse documento, às vezes até a própria escola emite, às vezes é uma agência de intercâmbio que emite. Com esse documento você consegue dar sequência com o processo da aplicação do seu visto. Outro documento extremamente importante para a aplicação, seu passaporte tem que estar válido, gente. Não adianta, eu recebi já vários estudantes que falam assim: Vitão, tô querendo ir para a Austrália semana que vem. Você não tem passaporte, como que você vai sair? Passaporte é um documento internacional, não tem como você viajar para nenhum país do mundo sem o passaporte legalmente. Então você tem que ter o passaporte e ele tem que estar válido com mais de 6 meses. Não viaje
E se tiver com 6 meses, eu aconselho você renovar antes de ir, antes de fazer a aplicação também. Aí vai te dar menos dor de cabeça lá na Austrália quando você for. Um outro documento extremamente importante pro processo, o exame de proficiência, se você estiver indo pro VET ou para um ensino superior. Você tem que colocar lá na aplicação agora. Antes não era obrigatório, antes deixava passar, mas agora tem que colocar na aplicação. Então, isso é uma outra coisa que você tem que colocar no processo, colocar uma comprovação financeira. Esse lance da comprovação financeira é uma coisa assim bem... Você tem que ir conforme a música, tá? Eu aconselho a todos os meus estudantes, todos que já fizeram o processo comigo e todos que vão fazer, a colocar a comprovação financeira no processo. Existem várias formas de colocar a comprovação financeira. Depois que você pode fazer a comprovação financeira com até 3 pessoas, tá? Pode ser você, mais avô, mais tio, mais primo, pessoas relativas a você. A única coisa é que elas também têm que falar oficialmente, através de documentação, que elas estão te apoiando, e aí tem que mostrar os valores, a movimentação do extrato bancário dos 3 últimos meses a partir da data daquela aplicação, desde aquela data. Então 3 meses antes, vamos aplicar hoje? 3 meses antes a partir de hoje. Então eles querem ver a movimentação e tal, a somatória disso te dá a comprovação financeira. Quanto mais vínculos você mostra na aplicação do seu visto, mais chances você tem do seu visto ser aprovado. Quais são os vínculos? Família, é muito importante, citar a família, citar os membros familiares, aonde eles estão, se você está atualmente trabalhando, se você está parando o trabalho simplesmente para ir, se você tem uma proposta de emprego para voltar, já tem um emprego te esperando para quando você terminar esse seu desenvolvimento, seja ele inglês, seja ele curso profissionalizante. Tem várias formas de fazer isso. E a outra documentação extremamente importante, que ela é quem te dá a voz, quem vai explicar o seu cenário, carta de intenção. Então, a sua carta de intenção, tudo que você citar lá, você tem que ter provas, você tem que anexar tudo. Então, você fala, tem essa comprovação financeira na carta de intenção? Você tem que anexar. Eu já sou formado nessa escola. Você tem que colocar o nome da instituição e anexar o diploma da instituição que você é formado. E todos os documentos têm que ser traduzidos para o inglês. E não é qualquer tradução simples, como é, por exemplo, para a Irlanda. É tradução do NAATI. N-A-A-T-I. Tem que ser uma pessoa licenciada. Eu tenho parceria com várias pessoas, se estiver precisando também posso ajudar com isso, mas tem que ter isso daí. Então todas essas documentações, elas vão ser colocadas no seu processo. Tendo tudo certinho, a gente vai preencher 26 páginas da imigração juntos, ou vocês, ou a agência. Se precisar fazer, eu posso ajudar, mas ela funciona da seguinte forma: tem que colocar todos os seus dados, tem que colocar países que você já visitou, colocar todas as suas informações pessoais, data de nascimento, o COI, a carta de intenção, o SHC, falar que aceita várias coisas, falar outras coisas que você não faz, e são muitas páginas. Isso demanda muito tempo, muita atenção, tem que ser muito bem feito, porque qualquer coisinha que você colocar errado, eles podem negar o seu visto, ou pode ir contra você muito forte, sabe? Então tem que entender inglês, tem que entender também um pouco da indústria. Então não é uma coisa assim que qualquer pessoa possa fazer, é uma aplicação muito detalhada. Beleza, anexamos, aí chegamos até o fim, anexamos todos os documentos. O que a gente faz? Paga a imigração. São $2.000 australianos neste momento, que não é pago para agência, não é pago para escola, não é pago para ninguém. Esse valor vai direto para a imigração, tá bem? E aí tem uma porcentagem da taxa que depende de qualquer cartão, se é Visa, se é Mastercard, se é qualquer empresa, muda essa porcentagem. Pode chegar até $2.100 australianos, 2.040, isso varia muito, mas já coloca isso na sua conta caso você está pensando neste momento em viajar para a Austrália. E aí, beleza, aplicamos tal, e agora? O que eu faço? Aqui, ó, vocês não acham essa informação em nenhum lugar. Esse é o vídeo que vocês vão ter essa informação, então compartilha com seu amigo, se inscreve no canal. Se tiver dúvida de coisas que eu estou falando aqui, se estiver faltando alguma coisa, pergunta pra mim. Se você tem alguma dúvida, pode perguntar, eu vou responder aqui pra você. Me chama também no WhatsApp, tô até pensando em criar um grupo pra gente desenvolver uma comunicação, uma conexão mais próxima. Fiquem à vontade. Então, o que a gente faz a partir do momento que a gente chega nessa fase? Meu Deus, eu apliquei o visto e agora? Já gastei tanto dinheiro, já paguei a escola, já paguei o seguro, já paguei tudo que eu tinha que pagar para aplicar o visto. O que eu faço agora? Gente, essa parte não é fácil, porque você fica meio que ansioso. A imigração fala isso, né? Para aplicar com 3 meses de antecedência. Por que eles falam isso? Porque o seu processo pode demorar até 3 meses de análise. Já tiveram casos que passaram 3 meses. Se você tá bem organizado,
avisado, o ideal mesmo, o melhor é aplicar com 4 meses de antecedência. Mas eu já adianto para vocês, 90% dos processos demoram em torno de 2 meses. E eu já tive casos que eu apliquei e foram aprovados na hora. Já tive casos que foi aprovado em uma semana. Já tive casos que foram aprovados em um dia. Isso varia muito. E não sou eu que faço isso, não é a agência que está te representando que faz isso, não é você que faz isso, não é a escola. Isso é a imigração. A imigração, ela trabalha com um tipo de algoritmo. E às vezes, dependendo de como você preencheu o algoritmo, ela já entende que já está no perfil ótimo e já aprova automaticamente. Então, nem chegou no case officer. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Só essa semana foram umas 5 vezes, principalmente com passaportes europeus. Se você está pensando em fazer, principalmente passaporte brasileiro, eu aconselho a fazer sempre com o máximo de antecedência. E o passaporte brasileiro, excluindo o europeu, porque o europeu não se enquadra nisso, eles, assim que você faz a aplicação do visto, se o seu curso é para mais de 4 meses, eles vão pedir um exame médico. O exame médico são em relocalizações de hospitais ou consultórios médicos conveniados com a imigração. Ou seja, você precisa entrar num site, se inscrever, que isso eu posso te ensinar também, se tiver interesse, eu mostro para vocês como funciona, agendar o exame médico diretamente com o médico e apresentar um documento que é enviado pela imigração após a aplicação do seu visto. E aí, esse documento você vai apresentar e já vai agendar com o médico. Quando você for para consulta, ele vai fazer o raio-x do tórax e exame de urina. Aí, na hora, o médico já vai dar uma notificação ali, já vai colocar no sistema da imigração, e aí a imigração já vai receber e vai continuar a análise. Pode acontecer que, se você se matricula para 4 meses ou menos, pode acontecer que eles não peçam o exame médico para você. Eu não estou dizendo que eles vão pedir ou não vão pedir. Eu estou dizendo que eles podem não pedir, tá bem? 98% dos casos que eu apliquei assim, eles não pediram. Mas eu já tive casos que eles já pediram. Mas mesmo que eles não peçam agora, quando você for renovar lá na Austrália, se for o caso, se você for renovar, eles vão solicitar o exame médico. Então, cedo ou tarde, eles vão solicitar o exame médico. Então, isso faz parte do processo. Fez o exame médico, maravilha, tá tudo certo, agora é só aguardar. Aí você vai ter a sua resposta, na grande maioria das vezes, visto aprovado, tá? Vem assim, granted. Chega no e-mail da agência ou no seu e-mail, caso você aplique por si só. Ou se não for aprovado, mas acontece às vezes deles solicitarem informações e dar um prazo para vocês se justificar. Isso pode acontecer, não é sempre, às vezes já dão a recusa na hora, mas pode acontecer deles falarem assim, não tô muito convencido nessa área aqui, consegue levantar esses documentos, tal. Aí você só precisa levantar os documentos, ou se não tiver os documentos, só esperar ser negado ou achar uma outra justificativa. Uma vez aprovado, mesmo que ele seja aprovado bem antes, você já está liberado para ir para a Austrália. O que eu aconselho é, você precisa colocar o OSHC, que é o seguro saúde obrigatório, dentro deste período que você vai estar lá na Austrália, tá? E em teoria você só vai poder trabalhar a partir do momento que você começa a estudar. É mais ou menos assim que funciona. Mas eu aconselho chegar um pouco antes, porque você já abre a conta no banco, você já tira o seu TFN, que é o Tax File Number, que é como se fosse o CPF lá da Austrália. Você já tira o seu ABN também, como se você tivesse uma empresa, tá? Que é através desse processo aí que você consegue trabalhar bem e ganhar bem. Já vai tirando algumas licenças, como White Card ou RSA, para você trabalhar em áreas específicas lá na Austrália, que eu posso fazer um vídeo também só explicando sobre isso daí, mas esse vídeo aqui é mais para te explicar como que funciona o processo inteiro do visto de estudante, tá bem? Então, em teoria, escolher cidade, o que mais se enquadra com você, custo de vida, clima, tal, curso, quanto tempo você vai estudar, se vai ser inglês, se vai ser VET, se vai ser ensino superior, depois juntar todas as documentações, aplicar o visto, fazer o exame médico e receber a resposta depois do processo. Tendo a resposta, precisa ter uma acomodação, achar uma passagem que faça sentido. Não é obrigatória acomodação e passagem para aplicação do visto, e é mais ou menos isso, tá bem? Eu posso conversar com vocês, tirar mais dúvidas, te ajudar em todo o processo, e tem um link aqui na descrição se você tiver alguma dúvida. E é isso. Partiu Austrália? Bora? Gostou do vídeo? Então a gente se vê no próximo vídeo. Se tiver algum outro tema também, você queira que eu fale mais especificamente como que é a vida por lá, como que é a renovação do visto, como que são as escolas, como que são as instituições, como elas se organizam, mais detalhadamente sobre cada país, tem vários temas que eu posso abranger. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Quiser saber mais sobre conteúdos como este aqui, não só para a Austrália, mas para outros destinos também, se inscreve e vamos que vamos, tá bom?
Abraço, tchau, tchau, gente.